Talvez você não tenha vindo até aqui por acaso. Talvez exista algo dentro de você que ninguém vê, mas que pesa todos os dias. Um medo que não se manifesta em palavras altas, mas em recuos silenciosos, em decisões adiadas, em sonhos que você quase toca, mas solta antes de segurar. Há um tipo de medo que não grita, ele apenas convence. Convence você a esperar mais um pouco, a não se arriscar, a não tentar de novo. E aos poucos, ele vai moldando a vida. Talvez você diga para si mesmo que é prudência, que é maturidade, que é cautela. Mas lá no fundo você sabe, é medo de perder outra vez. Medo de investir energia, fé e esperança e sair machucado. Nesta noite, Deus não vem te julgar por esse medo. Ele vem te encontrar exatamente aí. Pai, nós reconhecemos. Há pessoas aqui que não estão paradas porque querem. Estão paradas porque já perderam demais. Perderam tempo, perderam confiança, perderam pessoas, perderam versões de si mesmas que nunca mais voltaram. E quando alguém perde muito, o coração aprende a se fechar como forma de sobrevivência. Não é frieza, é defesa. Não é falta de fé, é excesso de feridas. Quantas vezes seguimos em frente apenas por fora, enquanto por dentro tudo continua em alerta? Quantas vezes dizemos, vai dar certo, sem realmente acreditar? Nesta noite, Senhor, nós paramos de fingir força, paramos de sustentar personagens e nos colocamos diante de Ti do jeito que estamos, cansados, desconfiados, com medo de perder de novo. Existe um medo específico que poucos admitem, o medo de investir o coração e sair no prejuízo. Porque investir não é só sobre dinheiro, é sobre tempo, é sobre entrega, é sobre esperança. Toda vez que alguém investe algo de verdade, há risco envolvido. E quem já se feriu uma vez, aprende a associar investimento à dor. Por isso, muitas pessoas vivem na defensiva emocional. Não se entregam por completo, não confiam por inteiro, não acreditam até o fim. Vivem se protegendo de uma perda futura e, sem perceber, vão perdendo o presente. Pai, quantos de nós estamos vivendo pela metade porque o medo convenceu que isso é mais seguro? Há corpos deitados, mas corações em pé. Há olhos fechados, mas mentes em guerra. O corpo pede descanso, mas a alma continua vigiando, como se relaxar fosse perigoso. Pensamentos giram, cenários de fracasso se repetem, lembranças antigas voltam sem serem chamadas. E tudo isso nasce do mesmo lugar, o medo de perder o controle e sofrer outra vez. Nesta noite, Senhor, nós confessamos, essa vigilância nos cansa, essa tentativa de prever tudo nos esgota. Esse medo constante rouba a paz que deveríamos sentir. Antes de qualquer resposta, antes de qualquer mudança externa, há uma palavra que precisa ecoar por dentro. Uma palavra que Jesus liberou não apenas para os ouvidos físicos, mas para tudo aquilo que estava fechado. Efata, abre-te. Abre-te, mente aprisionada pelo medo. Abre-te, coração trancado pela dor. Abre-te, alma que desaprendeu a confiar. Efata não é apenas um comando, é um convite, um chamado à libertação interior. Pai, nesta noite, nós não pedimos atalhos, pedimos abertura. Abertura para sentir sem pânico. Abertura para confiar sem desespero. Abertura para viver sem o peso constante da perda. Nós entregamos agora a necessidade de controlar tudo. O controle que nasceu do medo. O controle que tenta evitar qualquer risco. O controle que promete segurança, mas entrega ansiedade. Ensina-nos, Senhor, que soltar o controle não é perder tudo, é descansar em quem sustenta tudo. Que o coração aprenda, pouco a pouco, que nem todo investimento termina em dor quando é colocado em tuas mãos. Efata, abre-te. Nem todo medo nasce no agora. Alguns medos são heranças emocionais, crescem silenciosos, alimentados por experiências antigas que nunca foram totalmente curadas. Há perdas que o tempo não apagou, há frustrações que apenas foram empurradas para dentro, e tudo aquilo que não é tratado passa a influenciar decisões futuras. Pai, quantas escolhas hoje são feitas não pelo que estamos vivendo, mas pelo que já vivemos e não queremos repetir. O medo, quando não é curado, se transforma em conselheiro. Ele passa a orientar passos, definir limites, ditar até onde podemos ir. Nesta noite nós pedimos, traz à luz aquilo que está escondido, revela a raiz, não apenas o sintoma. O corpo esquece, mas a alma se lembra. A alma se lembra da decepção, da promessa quebrada, do esforço que não foi recompensado, do investimento que terminou em frustração. E toda vez que uma situação parecida surge, a memória emocional reage antes da fé. Ela diz, cuidado, já aconteceu antes.
Não se entregue tanto. Não espere demais. Pai, nesta noite nós reconhecemos. Muitas vezes estamos reagindo ao passado e não vivendo o presente. Estamos defendendo feridas antigas em vez de abrir espaço para novas possibilidades. Efata, abre-te. Abre a memória que ficou presa à dor. Abre o coração que se fechou para não sofrer. Abre a mente que aprendeu a esperar sempre o pior. Quando o passado não é curado, ele se torna uma lente. Tudo passa por ele. Toda oportunidade, todo relacionamento, toda chance de recomeço e o que poderia ser esperança chega disfarçado de ameaça. O novo parece perigoso, o desconhecido parece arriscado demais. A fé parece ingenuidade. Pai, quantas vezes rejeitamos o presente porque ele se parece, mesmo que de longe, com algo que já nos machucou? Nesta noite nós pedimos, remove essa lente distorcida, ensina-nos a enxergar o agora com olhos renovados. A autoproteção parece segura, mas cobra um preço alto. Ela protege da dor, mas também bloqueia a alegria. Protege da frustração, mas impede a plenitude. Quem se protege demais vive sempre em modo de sobrevivência. Não se entrega por completo, não descansa por inteiro, não confia até o fim. Pai, nós confessamos, nos protegemos tanto que esquecemos como é viver leves. Efata, abre-te, abre as portas que a autoproteção fechou, abre os sentimentos que foram reprimidos, abre o espaço interior onde a vida pode fluir novamente. Existe uma frase silenciosa que ecoa dentro de muitos corações: eu não posso errar de novo. Esse medo se transforma em pressão, a pressão se transforma em paralisia, e a paralisia se disfarça de espera. Pai, quantos de nós estamos esperando o momento perfeito porque temos medo de repetir a história? Mas o momento perfeito nunca chega para quem está preso ao passado. Nesta noite, nós entregamos o peso de ter que acertar sempre, o medo de falhar novamente, a culpa por erros antigos. Que o passado seja lugar de aprendizado, não de prisão. Mesmo com medo, há uma escolha interior que pode ser feita. Não a escolha de avançar tudo de uma vez, mas a escolha de não ser governado pelo medo. Pai, ensina-nos a sentir medo, sem permitir que ele decida por nós. Ensina-nos a lembrar do passado, sem permitir que ele nos aprisione. Ensina-nos a confiar novamente, aos poucos, no teu cuidado constante. Efata, abre-te, abre o futuro que estava bloqueado, abre o coração que estava retraído, abre o caminho que o medo tentou fechar. A noite não foi feita apenas para dormir, ela foi feita para reparar. Durante o dia, aprendemos a funcionar. À noite, somos convidados a sentir. É na quietude que as defesas enfraquecem. É no silêncio que a alma fala. É quando tudo desacelera que aquilo que foi ignorado pede atenção. Pai, nesta noite nós não fugimos do silêncio. Nós o acolhemos, porque sabemos que é aqui, quando as distrações cessam, que a cura começa. Descansar de verdade é um ato de coragem. É acreditar que o mundo não desmorona se você fechar os olhos. É acreditar que Deus continua agindo, mesmo quando você para. Mas para muitos, descansar é difícil, porque o medo ensinou que relaxar é perigoso. Pai, ensina-nos a descansar sem vigilância, a dormir sem preparar defesas, a soltar o controle sem pânico. Efata, abre-te, abre o descanso que foi roubado pela ansiedade, abre o sono que foi fragmentado pelo medo. Abre a paz que foi sufocada pela necessidade de controle. Há um peso específico que aparece à noite. O peso do amanhã. Perguntas sem respostas. Cenários que ainda não existem. Medos que se antecipam ao tempo. Pai, nesta noite nós devolvemos o amanhã a Ti. Aquilo que ainda não aconteceu não precisa ser resolvido agora. Nós entregamos as decisões futuras, as escolhas que nos assustam, os caminhos que ainda não entendemos. Que o coração aprenda que viver um dia de cada vez não é fraqueza, é sabedoria. Enquanto o corpo descansa, algo acontece por dentro. A respiração desacelera, os pensamentos perdem força, a alma começa a se reorganizar. Pai, nós cremos que o descanso também é cura, que o sono também é ferramenta de restauração, que o silêncio também é resposta. Efata, abre-te, abre os espaços interiores onde a cura precisa fluir, abre os lugares onde a dor ficou acumulada, abre o coração para receber paz sem resistência. Confiar novamente não é um salto, é um processo. Não acontece de uma vez, acontece aos poucos, passo a passo, respiração por respiração. Pai, livra-nos da cobrança de ter que confiar perfeitamente. Ensina-nos a que até a confiança pequena já é um começo, que até a fé frágil já é suficiente para abrir caminhos. Efata, abre-te,
abre a confiança que estava quebrada, abre a esperança que estava adormecida, abre a fé que estava cansada. Muitos de nós deitamos, negociando com o medo. Se eu fizer isso, talvez dê certo. Se eu controlar aquilo, talvez não doa. Se eu me fechar um pouco mais, talvez eu me proteja. Pai, nesta noite nós encerramos essas negociações. Não queremos mais viver calculando perdas antes mesmo de tentar. Queremos descansar, confiar, soltar, que o sono venha sem barganhas, que a noite seja leve, que o coração não precise se defender enquanto dorme. O medo de perder raramente está ligado ao que se tem. Ele está ligado ao que já foi perdido. Quem nunca perdeu, arrisca com mais leveza. Quem já perdeu muito, calcula cada passo. Pai, nesta noite nós reconhecemos, muitos dos nossos receios atuais não nasceram do presente, mas das perdas que nos marcaram. Perdas que nos ensinaram a desconfiar da alegria, a duvidar da estabilidade, a acreditar que tudo o que sobe, cai. Mas essa não é a voz da fé, é a voz da dor não curada. Nem toda perda é derrota, nem todo fim é fracasso. Nem toda dor significa abandono. Pai, ensina-nos a diferenciar o que foi perda do que foi livramento. Quantas vezes choramos por algo que acabou sem perceber que aquilo já não nos sustentava? Quantas vezes chamamos de prejuízo o que na verdade foi proteção? Nesta noite, pedimos olhos espirituais para reinterpretar a história. Efata, abre-te. Abre a compreensão, abre a memória, abre a forma como enxergamos o passado. A escassez não começa na falta, ela começa no medo. Medo de faltar, medo de não ser suficiente, medo de não conseguir de novo. E quando a escassez governa a mente, tudo parece arriscado demais, tudo parece caro demais, tudo parece frágil demais. Pai, quantos de nós estamos vivendo com medo de gastar energia, amor e fé porque acreditamos que eles são limitados? Nesta noite, nós entregamos essa mentalidade. Não queremos viver calculando sobrevivência. Queremos viver confiando no cuidado. Existe um preço silencioso em não tentar. Ele não aparece de imediato, mas se acumula com o tempo. É o peso do "e se", é a frustração do que nunca foi vivido, é a sensação de ter se protegido demais e vivido de menos. Pai, nesta noite, nós reconhecemos, o medo de perder também nos fez perder. Perder experiências, perder crescimento, perder possibilidades que nunca chegaram a existir. Efata, abre-te, abre o entendimento, abre o coração, abre os caminhos que foram evitados por medo. Viver envolve risco, sentir envolve risco. Confiar envolve risco, mas o risco não precisa ser inimigo. Ele pode ser um espaço de aprendizado, de amadurecimento, de crescimento. Pai, ensina-nos a não confundir risco com ameaça. Ensina-nos a avançar sem pânico. Ensina-nos a confiar sem desespero. Que o coração reaprenda a se mover com prudência, mas sem prisão. Nesta noite, nós nomeamos esse medo. Não fugimos dele, não o negamos. Medo de perder o que conquistamos, medo de perder o controle, medo de perder a paz. E conscientemente, nós o entregamos. Efata, abre-te, abre as mãos que se agarram. Abre o coração que teme soltar. Abre a vida para fluir novamente. Chega um momento em que o coração entende que viver não é acumular garantias, mas confiar em provisão. A provisão não é apenas o que chega às mãos, é o que sustenta a alma quando nada muda por fora. É a certeza silenciosa de que você não está sozinho no caminho. Pai, nesta noite, nós escolhemos confiar, não no que vemos, mas no cuidado que nos acompanha. Que a ansiedade sobre o amanhã se transforme em descanso, que a insegurança se transforme em entrega. Prosperidade sem paz é apenas barulho. Crescimento sem descanso é apenas cansaço. Ganhos sem equilíbrio custam caro demais. Pai, ensina-nos que prosperar começa por dentro. Que a verdadeira abundância é dormir com o coração leve, é acordar sem medo constante, é viver sem a sensação de que tudo pode ruir a qualquer momento. Nesta noite, nós escolhemos a paz como base da nossa caminhada. Efata, abre-te, abre o interior para uma prosperidade que não oprime, abre a vida para um crescimento que não machuca, abre o coração para uma paz que permanece. Quando o interior se alinha, o exterior encontra caminho. Quando a mente descansa, as decisões se tornam mais claras. Quando o coração confia, os passos deixam de ser forçados.
Pai, alinha em nós o que estava em conflito, acalme o que estava em guerra, organize o que estava confuso, que não sejamos guiados pela pressa, nem pelo medo, nem pelas lembranças dolorosas do passado, que sejamos guiados pela Tua presença constante. A partir daqui, não prometemos perfeição, prometemos consciência. Consciência de quando o medo tentar governar, consciência de quando a ansiedade tentar decidir, consciência de quando a escassez tentar nos convencer. E sempre que isso acontecer, nós nos lembraremos: não precisamos fechar o coração para sobreviver. Pai, ensina-nos a viver abertos, mesmo com cautela, mesmo com maturidade, mas sem prisão. Efata, abre-te. Agora nós descansamos. Descansamos da vigilância excessiva. Descansamos das previsões negativas. Descansamos do medo de perder. Que o sono venha suave, que a respiração se torne profunda, que o corpo relaxe, que a mente se aquiete. E enquanto dormimos, que Tu continues trabalhando onde não alcançamos, curando, organizando, preparando. Nesta noite, entregamos tudo: o passado que doeu, o presente que desafia, o futuro que assusta. Entregamos o medo de investir, o medo de confiar, o medo de perder, e escolhemos descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque confiamos em quem caminha conosco. Efata, abre-te, que o coração permaneça aberto, que a mente permaneça leve, que a vida volte a fluir. Nós dormimos em paz e acordamos com esperança silenciosa. Amém. Antes de encerrar, se esta oração falou com você, se em algum momento você sentiu paz, conforto ou percebeu que não estava aqui por acaso, deixe um sinal simples. Curta este vídeo, isso ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que também estão tentando vencer o medo em silêncio. Se quiser, escreva nos comentários apenas uma palavra: Efata, não como ritual, mas como uma declaração íntima de que você escolhe abrir o coração e não mais viver governado pelo medo. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que anda cansado, ansioso ou com medo de tentar de novo. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora, para continuar recebendo orações que tragam descanso, direção e paz para suas noites. Durma em paz, que o seu coração permaneça aberto e que você nunca se esqueça: confiar em Deus nunca é perda.